e de EDP e Matemática Aplicada. Então, hoje nós teremos 2 professores, o professor Boyan Sirakov e o professor Francisco Manuel Guilhem Gonzalez. Vamos começar com o professor Boyan Sirakov, que vai ser apresentado pelo nosso colega Max Souza. Max. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos por estarem aqui. E obrigado a Boyan por ter aceito o convite, né? É um prazer ter a oportunidade de ter o Boyan com você. Boyan, você vai falar em português ou em inglês? Só para deixar a apresentação da mesma língua que você falar. Olá a todos, eu posso falar em português ou em inglês, mas eu tenho a impressão que a maioria aqui é hispânica. Talvez melhor falar em inglês, não sei. Como você... Totalmente, a minha apresentação é em inglês, mas eu posso falar em inglês ou português, como quiser. Pode falar em português e deixar transparência em inglês, então. Ok. Satisfaz todo mundo. Então, ninguém. E, bom, de qualquer maneira, então, é um prazer ter você aqui. Boyan é um matemático extremamente ativo na área de EDPs elípticas, do Henri tem feito um trabalho extremamente de ponta, assim, extremamente muito bem reconhecido. Boyan já todo campeonato é um matemático com mais de 1000 citações, que para o matemático é uma coisa não trivial, né? E, bom, prazer tê-lo aqui no nosso seminário e tenho certeza que teremos um excelente tempo com você, Boyan. Obrigado por ter aceito o convite. A tela é toda sua. Eu gostaria de agradecer o convite e, mais uma vez, parabenizar o departamento da UFI, que está sendo tão ativo e organizando muitos seminários que, claro, são muito benéficos para toda a nossa comunidade. Então, hoje eu gostaria de fazer uma palestra sobre... vou começar agora a tentar compartilhar de novo. Ok. Funcionou a última vez, vamos ver agora. Estão vendo? Não. Ainda não. Agora? Agora sim. Agora sim. Deve ser, eu tenho em tela completa. Agora em tela cheia, agora está perfeito. Tá, perfeito, então. Bom, então é um trabalho recente que fizemos com 2 colegas franceses de Paris, Louis Dupin e Philippe Souplé, sobre um problema bem clássico na teoria das equações das EDPs elípticas semilineares. Então, que é a possibilidade de resolver equações não lineares em semi-espaços. De fato, esta palestra é uma palestra do tipo teorema de Liouville, né? Então, só para lembrar, todos aprendemos no curso de EDPs básicos o teorema de Liouville, que diz que uma função harmônica que é limitada em Rn é constante. E depois, até uma vez que a gente aprende a desigualdade de Harnack, a gente até aprende que uma função positiva e harmônica no Rn também só pode ser constante. Então, de forma geral, na teoria, costumamos usar a palavra teoremas de Liouville para denotar problemas em que a gente tenta mostrar que, ou mais frequentemente, soluções positivas de algum problema não existem, desde que esse problema é dado em algum domínio, mais frequentemente não limitado, como um Rn ou como um subconjunto de Rn. Então, isso é o que a gente se refere. Então, digamos, a equação não linear mais canônica, digamos, mais classicamente estudada, o exemplo de equação não linear, semilinear, com não linearidade que depende da função desconhecida U, a chamada equação de Lane-Emden, é a seguinte aqui. Então, temos, por exemplo, isso é o exemplo canônico, é o laplaciano igual a alguma potência da função desconhecida.
E aqui vamos tomar potências maiores do que 1, que faz que essa equação é sobrelinear. E, bem, então, o problema de Liouville para este tipo de equações, claro, a gente pode pegar classes muito mais gerais, mas eu só vou usar este exemplo. Tem uma história muito, muito longa com contribuições dos maiores especialistas de equações elípticas, e em particular, talvez o resultado mais conhecido hoje em dia, que tem mais ramificações, que é mais usado, e que é mais referido como teorema de Liouville para equações elípticas não lineares, é o seguinte teorema de Bartaguidas e Joel Sprague, de 81, que mostraram que se a gente deve pensar nessa equação em Rn, então existe um valor de P, um valor de P crítico, que é tal que se P não é muito não linear, se P é menor do que esse número, que é n mais 2 sobre n menos 2, então este problema não tem soluções positivas, ou em outras palavras, toda solução não negativa é de fato nula, enquanto por outro lado, além desse número crítico n mais 2 sobre n menos 2, isso tem que ser pensado infinito se n é 2, e a gente pode achar soluções positivas não triviais, até limitadas em Rn. Então, isto é um exemplo de teorema de Liouville para equações não lineares. Talvez alguns reconheçam n mais 2 sobre n menos 2 como a chamada exposante crítica de Sobolev, que tem também isso. Claro, isso tem a ver com a natureza deste resultado, mas este resultado não é um resultado variacional, não é ligado à teoria de soluções fracas em espaços de Sobolev destas equações. De fato, acontece que este é o exposante crítico também para a existência de soluções positivas e clássicas, mas este resultado não é variacional, não é algo relacionado à teoria variacional. E a pergunta que a gente gostaria de fazer, naturalmente, uma vez que a gente caracterizou totalmente as soluções positivas em Rn para esta equação, a gente se perguntaria, claro, o que se pode dizer sobre um problema em um subdomínio de Rn, o que podemos dizer sobre o problema de Dirichlet num subdomínio de Rn. O domínio mais simples que não seja Rn, naturalmente, é o semi-espaço. Então, a mesma pergunta vamos fazer agora para esta mesma equação, este mesmo exemplo canônico de equação não linear, mas no semi-espaço, digamos, xn positivo, com condição de Dirichlet. Bem, então, mesmo desde que a gente sai do caso espaço inteiro, em Rn, a gente não sabe responder a pergunta sobre a existência de soluções positivas desta equação. Mesmo até hoje, a mesma pergunta sobre esta equação, que pode parecer muito simples, mas mesmo para esta equação, a gente não sabe dar uma resposta completa. E justamente esse trabalho que vou apresentar responde parcialmente, mas de fato mostrando uma conjectura de longa data sobre o que com certeza deve ser verdade sobre a não existência de soluções positivas desta equação, deste problema aqui, isso aqui é agora um problema de contorno. Bem, as motivações têm de fato muitos, né? Então, primeiro, simplesmente, isso é um domínio não limitado mais simples que viria depois de um espaço inteiro. Tem na teoria das equações elípticas, isso é um pouco mais especializado já. Acontece que quando a gente olha para um problema de Dirichlet num domínio limitado, digamos suave, e a gente tenta mostrar que uma cota a priori sobre as soluções, no sentido de mostrar que se soluções existem, com certeza elas são todas limitadas por algo que só depende do domínio. Então, acontece que para classes bem largas
de tais de equações elípticas, esta pergunta justamente depende da não existência de soluções em domínios não limitados, em particular espaço inteiro e semi-espaço. Então, isso é um método chamado de Rescaling Method, ou The Blow-Up Method, de Guida Sisprac. E, assim, uma vez que a gente tem estimativas a priori, existe toda uma teoria, por exemplo, usando teoria de grau, ponto fixo, para mostrar resultados de existência em domínios limitados. Então, de fato, esta pergunta é tanto interessante em si, quanto ela tem aplicações diretas para problemas bem mais gerais. Assim, no mesmo trabalho de Guida Sisprac em 81, eles já mostraram que este mesmo problema não tem soluções para todos os valores de P menor ou igual do que esta exposante crítica aqui, n mais 2 sobre n menos 2. Bem, e aqui a gente já vê que tem uma coisa diferente, porque o resultado NRN para P é estritamente menor do que isso, e já se P for igual a esse número, NRN aparecem soluções positivas. Enquanto aqui eles conseguem mostrar que para P igual a isso, não tem soluções positivas. Isso significa que o problema em semi-espaço e no espaço inteiro são diferentes, de uma certa forma. E desde este resultado, tenta-se ir além desse exposante crítico n mais 2 sobre n menos 2, e o resultado completo ainda não está atingido. Então, a conjectura, de fato, não sei se é uma conjectura, vou falar disso daqui a um momento. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que se tem alguma limitação sobre P, ela não é mais exatamente a mesma que no caso RN. Bom, e justamente nos 40 anos que seguiram, apareciam vários resultados, que vou aqui citar os principais. De fato, tudo que a gente conseguia mostrar para valores de P superior a este exposante crítico foi para soluções que são a priori supostas ser limitadas. Então, de fato, tudo que a gente, toda essa lista que vou dar agora é para soluções que, não existência de soluções desta equação, deste problema de contorno, limitadas, a priori limitadas. Então, 10 anos depois do trabalho de Guida Sisprac, Dancer mostrou que, de fato, a gente pode substituir n mais 2 sobre n menos 2, a gente pode substituir nisso n por n menos 1. Isto é, a gente pode ir até n mais 1 sobre n menos 3, o que já mostra que em dimensão 3 não tem limitação sobre a potência que aparece aqui, né? Bom, este trabalho, ele, de fato, contém ideias fundamentais para muitas coisas. Em particular, faz um uso do chamado método de moving planes, planes no sentido hiperplanos, não de aviões, que serve, que é uma ferramenta muito, muito útil na teoria das equações elípticas e parabólicas para mostrar resultados de simetria. Por exemplo, com este método se mostra um teorema que essa mesma equação numa boa só pode ser soluções radiais que são positivas. Usando este método, Dancer mostrou que se uma função se a gente tem uma solução desta equação num semi-espaço que é limitada, então ela é monótona na direção normal ao plano. Xn, o semi-espaço é Xn positivo. Então, qualquer solução limitada tem que ser crescente na direção normal. Bom, mas se ela é crescente na direção normal e limitada, a gente pode passar no limite quando Xn vai para infinito, e usando estimativas de regularidade elíptica, a gente mostra que o limite quando Xn vai para infinito é uma solução n-1 dimensional
da equação, e de fato a gente pode aplicar o resultado de Guida-Spruck em Rn-1, que de fato é justamente n mais 2 com n sobre n menos 2, mas com n substituído por n menos 1, já que estamos em Rn menos 1. Bom, 15 anos depois, desenvolveu-se muito a teoria das chamadas soluções estáveis de tais equações. As soluções estáveis, as soluções estáveis de uma equação deste tipo, e até mais geral, uma solução de tal equação é estável se a equação linearizada nesta, isto é, se o operador linearizado, neste caso seria menos Laplaciano menos P vezes U com potência P menos 1, então o operador menos Laplaciano menos um potencial que é U com potência P menos 1. Se este operador é coercivo, no sentido que o seu primeiro autovalor em qualquer domínio limitado é estritamente positivo, então a gente chama a solução de estável. Bem, e usando técnicas que provém da teoria das soluções estáveis, Farina mostrou que, de fato, este exposante pode ser melhorado bastante, e com uma coisa bem complicada, de fato. E isso usando uma propriedade a mais, é que se uma solução é monótona, então ela necessariamente é estável. Vamos voltar a isso. E então as soluções estáveis não existem até esta cota. E afinal, há alguns anos, Chen e Zhu mostraram que, de fato, o resultado completo, que todo mundo pensava nesta altura que devia ser verdade, é verdade. Então, de fato, não existem soluções para qualquer P limitadas. Soluções limitadas. E a ideia de Chen e Zhu é, de fato, mostrar que se uma solução é limitada, então ela é convexa, usando a convexidade da não linearidade U com potência P. Ela é convexa também em Xn, mas isso, claro, é impossível, porque é uma solução que é crescente e convexa, ilimitada, só pode ser constante. Então, isso é impossível. Necessariamente a gente tem que a única solução é a constante. Zero. Bem, de fato, a conjectura é que a conjectura geral é que esse bounded aqui pode ser removido. E isso ainda não sabemos responder. Mas uma subconjectura que existe desde Dancer é que, de fato, a monotonia deve bastar para excluir a existência de soluções. De fato, que soluções monótonas não podem existir a menos que sejam constantes. E isso é exatamente o que mostramos nesse trabalho com Dupin e Souplé. Mostramos que se a gente tem para qualquer P, sem limitação sobre P justamente, para qualquer P, se uma solução é não negativa e monótona, então ela é nula. Ela é constante. Esse tipo de teorema de Liouville. E um caso particular disso é que as soluções não podem ser limitadas horizontalmente. Isto é que se uma solução é limitada em todo o bando finito, para qualquer xn entre dois números positivos, entre 0 e número positivo, não precisa ser limitado uniformemente em R, mas para cada sigma R é limitado, então ela é nula também. 2, de fato, implica 1 mais uma vez, graças ao método de Moen Planes. Bem, e agora a única coisa que restaria para mostrar, e não é claro nesta altura se esse é o problema aberto, agora a gente já sabe que se devessem existir em geral soluções dessa coisa, elas devem ser algo muito estranho. Deve existir algum xn finito, tal que essas soluções explodem quando a gente vai para infinito horizontalmente, e ainda por cima elas não podem ser monótonas em xn.
difícil imaginar que isso possa ser verdade, mas isso é uma coisa que ainda não sabemos. Bem, de fato, o método não é limitado a essa potência aqui. A gente pode tratar qualquer, de fato, f que seja função convexa. Então, temos essa generalização. Se a gente tem uma função f que é convexa e 0 em 0 e positiva, ou com potência p, claro, um exemplo disso, então o mesmo resultado é verdadeiro. Tá. Quanto a essa hipótese f de 0 igual a 0, de fato, a gente, se f de 0 é estritamente superior a 0, o problema é mais fácil e a gente consegue caracterizar todas as soluções positivas. Enquanto se f de 0 é negativo, isso é um problema, de fato, muito diferente. E toda a sua natureza é totalmente outra. E existem outros tipos de soluções. Okay. Bom, agora nos minutos que restam, vou fazer uma apresentação um pouco de como isso pode, como a gente demonstra isso. A ideia é, mais uma vez, como no último artigo que citei, de Chen Li Zhu, a ideia é mostrar que a solução O é convexa na variável xn, como função de xn é convexa. E então, isso não pode ser. Aqui, o fato de que isso não pode ser não vem do fato de que é limitada, porque a gente não sabe que a função é limitada. Mas, ainda assim, de fato, não é muito difícil mostrar que uma função convexa não pode existir, a menos de ser nula. Porque, pelo simples fato de que a função f aqui é pelo menos linear no infinito, a gente consegue mostrar que para um raio, existe um raio tal que a integral de U, a norma L1 de U, em qualquer boa dentro do semi-espaço com raio R0 é limitada. E é claro que se U é convexa e crescente em Xn, isso também não pode acontecer, porque quando a gente pega x0 cada vez mais longe do bordo, convexa e crescente vai fazer também que a integral também tem que ir para mais infinito, a menos de a função ser nula. E a gente tem uma também inversão disso perto da fronteira. Então, de fato, a gente consegue eliminar as soluções convexas com uma cota L1, em vez de L infinito. Então, isso é exatamente o que estou dizendo aqui. Então, primeiro, basta mostrar que a função é convexa em Xn. Que a solução dada é convexa. Bem, então, a ideia também de Chen Li Zhu é usar uma função auxiliar com cara bem estranha, de fato, mesmo se a gente se dá conta, pensando um pouco que ela não é tão estranha, mas a ideia é olhar para a seguinte função auxiliar. A segunda derivada em xn da solução, dividida pela primeira derivada, e com algum peso que é do tipo 1 mais a distância até o bordo. Bem, a ideia vem também em EDO, isso é uma coisa bastante usada. Às vezes, quando a gente tem uma EDO e estuda as propriedades qualitativas das soluções, é bem interessante de ver o que satisfaz a solução o duas linhas sobre U'. Então, isso aqui é como duas linhas sobre U' na direção xn. E justamente acontece que esse xi satisfaz uma equação bem interessante. Também vamos chamar W a segunda derivada e Z vai ser a primeira derivada vezes esse peso. Bem, então a gente tem a equação menos Laplaciano 1 menos FU igual a 0. Se a gente deriva essa equação uma vez, a gente vê que o xn satisfaz a equação linear, justamente a linearizada. E isso já implica, já que a gente sabe que U é monótona, isso significa que a equação linearizada tem solução positiva, mas uma equação que tem solução positiva tem justamente, primeiro, um operador, o operador correspondente, tem primeiro o autovalor que é positivo, e logo nesta altura já sabemos que o E é estável, né? Isso é sempre dado.
desde que uma solução monotônica é estável. A segunda derivada é uma supersolução da equação linearizada, usando a convexidade de F. Então, esse Z e W são ligadas por uma equação que são, de fato, a Z é uma solução do operador linearizado com um termo à direita que é 2 vezes W, de fato. E agora, se a gente calcular o que satisfaz a função xi, ela satisfaz uma equação bem especial, que é a seguinte aqui, mais exatamente, ela é uma supersolução da seguinte equação. O operador menos o laplaciano, menos um termo de ordem 1, isso tem que ser visto como um termo de ordem 1, em que o coeficiente de ordem 1 é o gradiente de Z sobre Z. De fato, esse gradiente de Z sobre Z, se a gente pensar que Z é somente a primeira derivada, o gradiente de Z sobre Z é também uma coisa do tipo segundas derivadas dividida pela UXN, né? Então, xi e Z, a própria xi e o gradiente de Z sobre Z se parecem. No gradiente de Z sobre Z tem mais derivadas. E isso é maior do que xi quadrado. Isso não é, essa coisa não é só positiva, mas é até estritamente positiva. E a função xi é o n1 na fronteira, usando o fato de que a própria n1 na fronteira e logo todas as derivadas tangenciais são nuas, e a derivada nn é nua, porque ela é menos o laplaciano, menos as outras derivadas. Então, de fato, a gente tem uma situação, e a gente queria mostrar o que a gente queria mostrar, que xi é positiva. Se a gente mostrar que xi é positiva, já que o denominador é positivo, então o xn é positivo, e então acabou, é convexa. Então, de fato, a gente chega a uma coisa que se parece com algo de tipo princípio de máximo, né? A gente tem uma supersolução de uma equação elíptica, nua na fronteira, e a gente gostaria de deduzir disso que a própria xi é positiva. Bem, se a gente tivesse isso num domínio limitado, né, mais uma vez essa coisa, se o domínio fosse limitado, isso sim é o princípio do máximo. Direto do princípio do máximo, a gente pode deduzir que xi é positiva. Só que aqui temos um domínio não limitado, e em domínios não limitados não temos o princípio do máximo direto assim. De fato, isto é uma coisa como um princípio do máximo de tipo Fragment-Lindelof, que é exatamente o tipo de princípio de máximo que encontramos em semi-espaços e cones. E justamente no trabalho precedente de Chen-Lizuo, funcionava o Fragment-Lindelof, porque, sendo a função U limitada, a gente consegue controlar tanto a própria xi no infinito, quanto esse gradiente Z sobre Z. Z é, mais uma vez, essa coisa aqui. Isso vem do fato de que a derivada é uma solução de uma equação linear, com coeficiente limitado. Ou se U é limitada, F' U é limitado. Então, a derivada é uma solução limitada de uma equação linear. E a regularidade e Harnack implicam que o gradiente logarítmico de uma solução de uma equação linear pode ser controlado. O gradiente logarítmico é exatamente o gradiente da solução dividido pela solução. Esse gradiente Z sobre Z. Então, de fato, a gente consegue fazer um Fragment-Lindelof se U é limitada. Graças ao fato de que a derivada, então, ser solução de uma equação linear com coeficientes limitados. Aqui F' U é limitada. Bem, se U não é limitada, não temos isso. Então, alguma outra coisa, outra ideia é necessária. Então, o que a gente vai justamente fazer é que vamos usar agora a forma exata dessa inequação aqui, e em particular o fato de que isso aqui também pode ser escrito como, primeiro, a direita, vamos usar, que a direita não tem só zero, como para o princípio do máximo, mas temos até a própria xi ao quadrado, isto é, que se xi fosse diferente de zero em algum lugar, esse termo ajuda. E também vamos escrever esse operador como, de fato, um operador de difusão com peso. De fato, este L aqui,
Isso aqui pode ser escrito também como um sobre Z quadrado da divergência de Z quadrado do gradiente. Então, de fato, esse Z, mais uma vez, como o xn com peso. Então, de fato, temos uma equação bem especial em que temos uma supersolução, até com potência maior do que 1 à direita, e temos um operador que não é uniformemente elíptico, porque Z, a gente não tem a priori controle sobre Z, ele é somente elíptico, e a partir disso, a partir dessas duas coisas, a gente gostaria de deduzir que se é uma função positiva. Mais uma vez o mesmo problema. Bem, aqui tem a ideia, isso já é fica um pouco mais especificado na teoria de equações elípticas, mas quem conhece a teoria da regularidade de Moser, de fato, existe um chamado de iterações de Moser, um método que dada uma equação linear, ele inicialmente foi feito para equações lineares. Aqui a gente vai aplicar uma variante que a gente desenvolve para equações não lineares. Mas a ideia é que se a gente multiplica a equação por potências da solução, também multiplicadas por funções de Cauchy, de cutoff, então a gente consegue uma desigualdade de tipo inverse-Höder, o que isto é, a gente consegue cotar normas de Lebesgue LP de Xi com normas de Lebesgue LQ de Xi, mas com P maior do que Q. Então, de fato, a gente consegue, assim, iterando isso, a gente consegue cotas L infinito. Cotas uniformes. Bom. Então, exatamente, a gente aqui acha uma forma de método de Moser, de iterações, que isto é um método que, de fato, mostra a desigualdade de Harnack, no caso de operadores na forma de divergência gerais. Né? Então, de fato, isso é uma... E é possível fazer uma variante que a gente desenvolveu para esse tipo de problema, em que a gente consegue usar ainda de forma correta o fato de que aqui temos uma potência que é maior do que 1, que também exige fazer uma certa otimização entre as potências da solução que a gente, pelas quais a gente multiplica e os tamanhos de domínios em que a gente aplica cutoff. Bom, isso, com certeza, essas explicações só poderiam ser claras para especialistas na teoria de regularidade para EDPs elípticas, então vou passar mais rapidamente. Mas o resultado é o seguinte, o resultado genérico, geral de que tudo mais ou menos segue, é que se a gente tem um operador de difusão elíptico, não necessariamente uniformemente elíptico, em que há aqui uma coisa que pode ser estritamente positiva, mas nem é longe de zero, nem é limitada, não? É somente L infinito log, que é estritamente positiva. E a gente tem uma supersolução de uma equação assim, com uma potência que é maior do que 1. Então, a gente consegue mostrar a seguinte coisa, a gente consegue mostrar que, pensemos em Q igual a 2, né? Q menos 1 igual a 1. Então, a gente mostra que a parte negativa da Xi, para todo M suficientemente grande, para todo M, a parte negativa de Xi é nele M, isso é válido para todo M, é nele M com peso no espaço de Lebesgue com peso A, com peso este mesmo A, ecutado por uma constante que depende de nada, da dimensão M sobre R2, este M aqui, R é o tamanho da bola em que a gente pega isso, vezes a medida digamos, da bola, até pode ser um anel. Escrito nos termos de A, também isso é essa mesma coisa, se escreve assim. Né? Então, de fato, a gente cota qualquer norma M com peso A da Xi, por M sobre R2 vezes uma integral de A. Isso é para todo M e todo R. Isto é, a gente pode escolher o M e o R que a gente quiser.
nessa desigualdade. Bom, prova, vamos passar aqui. Mais uma vez aqui o mesmo resultado. Escrito com menos linhas. E uma consequência é que se essa medida μ, se a medida μ, que é a de x, é subgaussiana, isto é, ela mede qualquer boa como exponencial de pequeno O de R quadrado, ou então, em outras palavras, se o logaritmo da integral sobre qualquer boa de A é pequeno O de R quadrado, então isso implica que xi menos tem que ser nulo. Por quê? Porque a gente vai escolher m igual a epsilon R quadrado para todo epsilon e vai levar R para infinito aqui. Então isso vai ser menor do que epsilon para todo epsilon, isso vai, quando m vai para infinito, isso vai para xi nele infinito. Então, já que isso é válido para todo epsilon, xi menos tem que ser nulo, então a gente mostrou que xi é positiva. Bom, no nosso caso, o fato de que essa solução, de que essa condição é satisfeita, A, no nosso caso, A é a primeira derivada, A é algo como o xn. Talvez com peso, mas A é algo como o xn. Então, de fato, A é como o gradiente da solução, até no nosso caso. E já para com potência P, isso pode ser mostrado facilmente a partir da estabilidade, mas existe também um resultado que bastante profundo de Cabré-Figall e Rosso-Tonicera, publicado este ano, que mostra que até para qualquer solução, toda solução estável, a gente consegue cotar o gradiente em termos de uma norma L1 de solução. No nosso caso, é exatamente que isso é necessário, né? Cotar o gradiente com algo que a gente consegue controlar. Eu já lembrei desde o início que as normas L1 são controladas. E a partir disso a gente consegue mostrar que de fato o gradiente, o integral do gradiente quadrado é até como uma potência. Então, nesse caso, o logaritmo disso é até como o logaritmo de R, que é muito menos do que R quadrado. Então, isso resolve o nosso problema. Tá. Bom, também temos resultados para F0 positivo. Eu acho que comecei 3 minutos com atraso, mas não vou passar muito tempo. Aqui, de fato, quando f de 0 é positivo, uma maioria das coisas a gente já consegue mostrar em muitos casos que existem soluções unidimensionais, então automaticamente multidimensionais. E em outros casos, temos resultados mais antigos com Scott Armstrong que eliminam as soluções. Então, e com Garcia Meliani e Alex Quaz. Então, nesse caso, as coisas são uma questão de EDO ou o uso de resultados que já tínhamos antes. Então, eu agradeço a todos por estarem aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, Boian. Obrigado pela excelente palestra. Bom, perguntas? Professor Boyan, una curiosidade. Eu não sou experto na área de elíptica. Entendo, claro. Mas uma curiosidade, o problema sobre um domínio limitado ha sido abordado alguma vez? Ou... Sim, em domínio limitado até mais abordado. Sabemos existência em domínio limitado, digamos, suave, temos resultados bastante completos, sim. Sim. Uhum. E até a gente consegue dizer muitas coisas qualitativas muito, digamos assim, detalhadas sobre as soluções em domínios limitados. Uhum. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você começou o domínio limitado mais simples, que é o semi-espaço, né? Uhum. Não eu digo que é mais simples. Não é claro que é mais simples, mas desculpa. Não, mas depois do espaço, talvez, né, no espaço inteiro, sem ilimitado. O que eu tinha pensado era o seguinte, é que você tem dinâmicas em problemas de fluidos, problemas que aparecem em wedges, né? Que isso me pareceria, assim... Em redes? Não, são
Não, é como se você pegasse esse coisa e tivesse um V, né? Digamos assim. Ah, cone, sim. Né? Mas V Mas, é um cone. Isso está dizendo. Como um isso, ângulo. mas um cone só, por exemplo, em uma direção, talvez, né? O resto podia ser um... Bom, se você pensar, o semi-espaço é um cone bem fácil, bem simples, né? Isso, Com o mas cone de tamanho de ângulo π, né? isso, mas você acha que essas coisas funcionariam para coisas tipo cone, por exemplo? Seria ainda mais difícil, já que é tão difícil no cone mais regular possível, que é o semi-espaço. Se você tiver um ângulo ainda por cima que faz com que tenha um ponto, um vértice em que não tem regularidade da fronteira, isso vai ainda complicar. Mas sim, essas perguntas de fato são muito relevantes em cones em geral e são também muito estudadas. E ficam ainda mais difíceis, de fato. Também. Obrigado. Mais alguma pergunta? As últimas perguntas, então, eu queria agradecer ao Boyan mais uma vez por essa fantástica palestra. Eu agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, Boyan. E eu vou devolver aqui a palavra então, ao nosso mestre de cerimônias, o Mauro. Mauro. Bom,